Apocalipse 19, do verso 5 até o verso 10, por favor, acompanhe essa leitura que farei do texto. Diz assim: Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós suplicamos para que o Senhor fale ao nosso coração, ilumine a nossa mente, nos edifique nessa hora por meio da Tua palavra. Nós estamos aqui na Tua casa, atentos, outros nas suas próprias casas, mas também atentos para receber esse conteúdo que vem das Sagradas Escrituras, Deus. Que ele seja transmitido de acordo com o Teu querer e que saiamos daqui edificados. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, 3 de janeiro, esse ano fomos privados das nossas festividades de fim de ano, como eram em anos anteriores, muitos de nós, não é verdade? Aquela mesa cheia de comida, com gente de todo lugar, nossos familiares ali reunidos, tivemos que fazer algo mais discreto, e quando nós temos essas festas que são simbólicas e marcantes ao longo da vida, ser privado desses momentos é algo que causa algum desconforto. Para uns o desconforto foi tão grande que eles não conseguiram se privar. E aí nós vimos que aconteceram inúmeras festas no Brasil, os jornais mostraram isso, o Estadão, por exemplo, mostra algumas festas com mais de 500 pessoas acontecendo no interior de São Paulo, e não só lá, mas também aqui no interior do Rio de Janeiro, e em muitos lugares do Brasil as pessoas não se privaram por entenderem que não precisavam, mas nós sabemos que muitos outros tiveram uma festa muito reduzida, né? Também é verdade que alguns, em vez de comemorar o ano novo que estava chegando, celebrou por 2020 ter acabado, né? Então, em vez de dizer feliz ano novo, estava dizendo acabou 2020, graças a Deus. Então, esses sentimentos foram sentimentos novos que nós experimentamos ao longo dessa virada de ano. Mas agora já é dia 3 e nós só temos uma saída: olhar para frente. Nós precisamos entender que existem desafios daqui para frente. Só que olhar para frente também é algo complicado, né? Alguns neuropsiquiatras, eu mesmo ouvi e li alguns estudos sobre isso, eles dizem que em momentos como esse que estamos vivendo, já há um longo tempo de pandemia, nós perdemos muito da capacidade de planejar o futuro. E alguns até argumentaram que o nosso cérebro ele funciona como em momentos de guerra, que você precisa se defender no presente. Então não dá para você ficar no meio de uma guerra pensando o que você vai comer no outro final de semana, né? Você tem que se defender ali. E o momento de pandemia é um momento que a gente foi treinado para pensar muito o presente, então a gente não consegue fazer planejamentos futuros, mas a gente tem que continuar olhando para frente com expectativa, com esperança da vacina e também da solução para esse problema, mas muito mais do que isso. Por isso, os nossos jovens fizeram um vídeo convidando a gente para olhar para frente. Eu não sei quantos já viram esse vídeo, mas nós vamos passá-lo aqui na introdução do sermão. E eu queria que você prestasse atenção naquilo que é dito por eles, porque certamente tem muito a ver com o que vamos falar nesta manhã. Olhar para frente. A fé cristã sempre nos convida a focar no amanhã,
A confiança em Cristo fundamenta a esperança da vida eterna. O céu é para nós uma realidade aguardada com intensa expectativa. Enquanto esperamos a volta de Cristo, vivemos neste mundo na comunhão dos irmãos. Na igreja, experimentamos um pouco da realidade plena que nos aguarda. A adoração, a comunhão, os encontros festivos, as celebrações, tudo isso aponta para a eternidade. No entanto, em 2020 fomos privados da comunhão, do abraço, do beijo, dos risos e das alegrias dos encontros presenciais. Tivemos que dar um passo para trás. Impedidos por uma pandemia avassaladora, a adoração, o encontro, a celebração se restringiram às plataformas virtuais. Mas somos o povo que olha para frente, com expectativa e esperança. Por isso, cremos que em breve estaremos com os nossos encontros presenciais marcados por intensa alegria. Somos o povo que olha para frente e aguarda a volta de Cristo, a vida eterna, o novo céu e a nova terra. E enquanto esse tempo não chega, feliz 2021. Amém, irmãos? Somos o povo que olha para frente? Então vamos ver hoje no texto de Apocalipse quais os motivos que nos fazem olhar para frente. O que nós temos aqui não é algo muito diferente do que vivemos nos nossos dias. Aliás, se tem algo que diferencia o texto que acabamos de ler com os nossos dias, é que o problema naquela época provavelmente era muito maior. A igreja estava sendo já há muitos anos perseguida. Não era como uma pandemia que começou lá no finalzinho de 2019, né? É que o vírus começou a se propagar, chegou em 2020 aqui no Brasil e nós já estamos com expectativas de solução em breve. Não, a igreja já havia atravessado décadas sofrendo uma perseguição. Então essa igreja, para quem João está escrevendo aqui nos anos 90, né? João já estava com mais de 90 anos, era uma igreja que já estava exausta com a perseguição. Ele escreve para a Ásia Menor e a igreja ali está cansada. Assim como muitos de nós já estamos cansados também com a adversidade do nosso tempo, mas Apocalipse é um livro escrito para animar essa igreja, para dizer para esse povo, olha para frente, e para que João, né, seja um instrumento de Deus para incentivar a igreja na jornada, na caminhada. Ele é convidado por Jesus para que tenha acesso ao céu, aquilo que nos aguarda eternamente. É como se as cortinas dos céus se abrissem para João, João tivesse uma visão maravilhosa da eternidade, e ele então comunica isso para a igreja, para que essa igreja se sinta estimulada para continuar na jornada e na caminhada cristã. E o que nós temos aqui é um livro que vai falar de luta. Nós ainda estamos no meio da batalha, nós ainda estamos no ringue, não dá para parar de lutar, nós ainda temos uma jornada, nós ainda temos trabalho, nós ainda temos adversidades, nós ainda temos que enfrentar gigantes nesse mundo. Mas o que esse texto vem nos orientar é que devemos olhar para frente e entender que existe um prêmio guardado para todos aqueles que estiverem focados em Jesus durante a peregrinação nesse mundo com tanta diversidade. Ou seja, Apocalipse é um livro que conforta a igreja, e esse conforto ele é dado a partir da visão do futuro. O tema central do livro é a vitória de Cristo sobre o dragão, né? Cristo e a igreja vão vencer o dragão, que em Apocalipse é simbolizado, é o símbolo de Satanás. Então haverá a vitória da igreja, e essa vitória será marcada assim que Cristo voltar. Lá no comecinho, capítulo 1, verso 19, João vai escrever, né? Jesus dizendo para ele, escreve, pois, as coisas que viste, lá no passado, as coisas que são agora no presente, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Ou seja, o que nós temos aqui é João anotando o passado, o que Cristo fez pela sua igreja, o presente, a adversidade que a igreja enfrenta, mas o futuro, aquilo que nós precisamos nos atentar para o que vai acontecer conosco. E aí, quando entramos no capítulo 19,
nós vamos perceber aqui uma celebração celestial. O céu está em festa, o céu está alegre, o céu está feliz. E qual é a felicidade? Porque o povo está jubiloso ali no céu, porque o juízo do Senhor vai ser derramado sobre a terra, sobre todos aqueles que zombaram do nome de Cristo, sobre todos aqueles que perseguiram a igreja. E o símbolo aqui, a cidade que simboliza toda essa devassa, todo esse caminho que se opõe ao caminho de Deus, é a cidade da Babilônia. A Babilônia vai representar todos os povos, todas as pessoas que têm as suas costas viradas contra Deus e que vivem falando da igreja, que vivem dizendo a respeito da lei de Deus como sendo coisas inúteis, coisas fúteis, coisas que não devem ser colocadas em práticas. Ou seja, nós temos o juízo de Deus garantido para todos aqueles que zombarem do seu nome. Isso já havia sido dito pelos profetas. Jeremias capítulo 50, verso 13, escreveu: por causa da ira do Senhor, essa cidade, Babilônia, não será habitada, mas estará completamente desolada. Irmãos, a igreja nunca mais será importunada, e eu acho que esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo como igreja, vivermos uma alegria eterna. E o tema que eu proponho para essa manhã é a alegria eterna. Como ter essa alegria, como viver nessa alegria. E esse texto nos convida a observar atentamente para aquilo que nos foi dado por meio da obra de Cristo, porque somente a obra de Cristo Jesus pode dar a nós o acesso à verdadeira alegria. Não há outro caminho para nós experimentarmos uma alegria que independe das circunstâncias. O que essa pandemia, o que a Covid-19 vem mostrar para nós, é que se a nossa alegria estivesse dependendo, ou dependesse das circunstâncias, o nosso sofrimento seria muito maior. E aí nós somos convidados a reavaliar, a reinterpretar a nossa existência, a nossa caminhada, a nossa jornada, à luz daquilo que é valor intrínseco, valor interno, valor profundo no nosso ser, que é a alegria que vem de Jesus Cristo. E essa alegria não depende do que acontece ao nosso redor. Por isso esse anjo convoca todos os servos do Senhor para glorificá-lo no capítulo 5. E eu quero destacar uma palavra: todos os servos são convocados. O que João está tendo é uma visão do céu, onde ali tem pessoas de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e nações. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não faz acepção de pessoas. Nós vivemos num mundo que vive categorizando, quem é de tal lugar tem um valor maior, quem é de tal lugar tem um valor menor, quem é assim, quem é assado, cheio de escalas para dar importância ao ser humano. O que nós olhamos no Evangelho é que Jesus Cristo e a própria palavra de Deus nos nivela igualmente e universalmente. Não tem ser humano melhor que outro. Não tem razão porque um achar que está sobre o outro. Esse é o princípio básico do Evangelho, a começar pela definição de que todos são pecadores, todos estão desviados de uma comunhão com Deus, todos igualmente. Paulo vai dizer isso, citando Salmos, quando ele diz: todos pecaram, e a uma se fizeram inúteis. A palavra inútil aqui é tudo que faz não chega até Deus, não glorifica a Deus. Então todos nós estamos na mesma condição de pecado. Isso nos nivela, isso nos iguala. Você não é melhor que eu não sou melhor que você, e nada nos faz melhor uns dos outros. É isso que a Bíblia coloca. Por isso, a igreja, ela precisa ao mesmo tempo entender que o Evangelho é para todos. Por isso Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, todo ser humano. E aí, quando você crê em Jesus, você passa a ser irmão, independente de quem você é, se você é homem, se você é mulher, se você é escravo, Paulo vai falar aos Gálatas, escravo ou livre, independente se você é da classe A, B, C, D, E, F, G, H, não importa nada disso, nós somos humanos e igualmente filhos de Deus. E aí nós temos diferenças uns dos outros, e você pode achar que porque você é diferente em alguma questão, isso te faz melhor ou isso te faz pior, mas isso não é princípio bíblico, isso é pecado. Nada nos faz melhor, nada nos faz pior.
nós somos igualmente humanos e todos formados por Deus. Eu acho que nada, nenhuma teoria, nenhum movimento, nenhuma ideologia vai enfatizar com tanta sublimidade o fato de Deus ter nos criado como somos. Deus pensou em você para ser como você é. Então você não tem que reclamar. Você não tem que ficar chateado. Porque eu queria ser mais alto, porque eu queria ter um olho assim, porque eu queria ter uma boca assim, um nariz assim, orelha assim, e eu não gosto do jeito que eu sou. Você foi projetado por Deus para ser como você é. Você é uma obra de Deus. E como obra de Deus, você, quando reclama da obra do autor, você está reclamando do autor. Por isso, louve a Deus por quem você é, na sua personalidade. Louve a Deus por quem você é, né, no seu estado físico de ser. Louve a Deus porque você é obra, é criatura dele. E aí ele chama a todos os que creem em Jesus, todos, grandes e pequenos. João então ouve uma voz de uma multidão. Essa voz é estrondosa. Eu não sei qual o maior evento que você já participou na vida, se já teve em algum culto aí com 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas, ou se você já foi num jogo ali que todo mundo gritava o nome do time, 50, 60 mil pessoas falando ali, você ficou emocionado no meio daquela multidão. Alguns já participaram de eventos com 1 milhão de pessoas. Então assim, existem grandes movimentos que talvez nos fazem ter uma ideia do que João está tratando aqui, quando ele fala que ele ouviu uma voz de uma grande multidão. E esses que fazem parte dessa grande multidão são aqueles que estão glorificando Todo-Poderoso. O versículo 6 vai dizer que eles estão dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Essa multidão glorifica a Deus, porque sabe que Deus é o Todo-Poderoso que controla todas as coisas. Irmãos, quando nós crermos nisso de todo o coração, a nossa vida vai melhorar muito aqui nessa terra. Porque o que mais tira a nossa paz é a desconfiança que nós temos de que Deus está no controle de todas as coisas. O que mais tira a nossa paz é o medo do amanhã. O que mais tira a nossa paz é a insegurança. Será que o meu processo de vida nessa terra vai ser um processo marcado pela bênção, pelo cuidado, pelo sustento, pela provisão de Deus? A palavra de Deus para você hoje é: vai. Deus vai continuar te abençoando, Deus vai continuar cuidando de você, porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, que governa sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre essa pandemia. Nós não sabemos ao certo qual é o propósito de Deus com essa pandemia, mas certamente é juízo sobre os ímpios, certamente é Deus mostrando para a sua igreja que esse mundo tem espinhos, esse mundo é doloroso. Ai de nós se acreditarmos que o melhor lugar para se viver é nessa terra. Essa terra é desconfortável, esse é um lugar que nos machuca, é um lugar que nos fere. Às vezes nós tentamos evitar o máximo possível, desviando dos espinheiros, desviando daquilo que nos corta, daquilo que fere a nossa alma, mas por vezes não tem como fugir, e nós então nos deparamos com uma terra que causa em nós profundas rupturas internas e até externas. São dores na alma, são dores no corpo, que nos faz lembrar que esse lugar é um lugar realmente amaldiçoado, como a Bíblia diz. Esse lugar é um lugar onde o ser humano consegue fazer tudo errado, em todos os aspectos. Nós olhamos a destruição do planeta. Como pode a gente destruir aquilo que foi criado para que pudéssemos usufruir? Sabemos que uma desordem climática vai prejudicar a própria raça humana, mas essa desordem continua sendo provocada. Sabemos que pessoas estão cada vez mais precisando da solidariedade uns dos outros, mas muitos continuam com seus corações egoístas e embrutecidos. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus nos colocou nessa terra, nos salvou, nos regenerou, mas nós ainda teremos muitos desafios daqui para frente. 2021 não simboliza que tudo mudou, que agora vai ser tudo maravilhoso. Não,
Porque essa terra é uma terra complicada, injusta, desigual, corrupta. Isso não vai terminar, não vai terminar. Não creia que esse mundo vai melhorar. Doce ilusão. Nós vamos passar e esse mundo complicado vai continuar. Porque esse mundo, depois que o homem rompeu com Deus, ele nunca teve ordem. Ele sempre foi um mundo desorganizado. Muda-se a desorganização. Às vezes se desorganiza para um lado, aí você fala, vamos consertar. Só que a tentativa de consertar é produzindo uma outra desorganização. Consertou essa, mas produziu essa. E preste atenção nesse pêndulo. O mundo vive nesse pêndulo. Organiza uma coisa e desorganiza outra. E aí, nesse pêndulo, nós estamos no meio. Não tem como não sermos atingidos. Não tem como você falar hoje que porque você é crente, você não corre o risco de ter a Covid-19. Claro que você corre. Nós ainda estamos no mundo, nós ainda estamos sujeitos não só a esse vírus, mas a tantas outras mazelas, a tantos outros problemas. Essa é uma realidade. Mas nós somos convidados por Jesus a olhar para frente. Olhar para frente. E é disso que esse texto está falando. Por isso que aqueles que já chegaram lá no céu, são esses que fazem parte dessa multidão, aqueles que já haviam partido, aqueles que já haviam morrido. O que João tem é uma visão daqueles que já estavam nos céus. Eles estão dando aleluia, porque o Senhor é quem reina, o Deus Todo-Poderoso. E aí, o que ocorre no versículo 7 é uma convocação para uma eufórica explosão de alegria. Eufórica explosão de alegria. Esse foi o termo que eu encontrei para traduzir o texto quando ele diz: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória. Alegremos e exultemo-nos, ou seja, existe aqui uma repetição para dizer que é uma alegria que sobrepõe a qualquer alegria que a gente experimenta nessa vida, nessa terra. Qual foi a maior alegria que você já teve desse mundo? Qual foi o momento mais feliz da sua vida nessa terra? É poeira, é pó, é nada diante daquilo que está reservado para os que creem no nome de Jesus Cristo, na vida eterna. É disso que o texto está falando. E aí, João é convidado pelo anjo para transmitir algumas palavras para a igreja. E quando ele vai falar sobre essa eufórica explosão de alegria, o que causa uma alegria assim, arrebatadora, em estado de êxtase? Qual é o símbolo disso? O símbolo que se tem naquele contexto é o casamento. Por isso a figura que nós temos aqui é do encontro da noiva com o noivo, o Cordeiro, Jesus Cristo. Esse foi o modo com que o autor bíblico transpôs ou comunicou àquela igreja e a nós hoje a respeito dessa alegria que a gente não consegue passar para o outro. Essa é a alegria da noiva. A noiva, sabe, a noiva, aquela que ficou por vários meses pensando em cada detalhe do casamento dos seus sonhos. Então qual flor eu vou usar na decoração? Essa não, eu quero aquela. Beleza, então vai ser aquela. E qual vestido? E qual isso? Qual aquilo? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? A letra do convite, o versículo que vai no convite. Quem convida, quem não convida? Cansa, já cansei. Eu me lembro do meu casamento. A Isabela ficou 2 anos lá se preparando com a mãe dela, correndo atrás de uma coisa, de outra. O homem geralmente pensa 2 dias antes no terno que ele vai usar para o casamento. Mas a mulher, ela tem uma construção toda simbólica a respeito desse momento. E aí quando ela entra no corredor, assim, ela se sente. A impressão, acho que elas têm, é que o mundo todo está voltado para ela naquele momento, e ela tem uma alegria muitas vezes que ela não consegue comunicar verbalmente, É assim que muitas noivas se sentem quando elas estão diante desse momento que é o casamento. E aí quando você olha para a cerimônia judaica, era uma cerimônia toda elaborada, até mais do que as cerimônias dos nossos dias. O casamento judeu naquela época, ele tinha primeiro os esponsais. O que eram os esponsais? Era um vínculo do homem com a mulher que era mais comprometedor do que o noivado. Hoje a pessoa fica noiva, mas ela pode em algum momento romper o noivado, vai causar uma dor maior e tal, mas não era um casamento ainda. Naquela época o esponsal já era um casamento, assim, um pré-casamento, Então era um vínculo maior.
Em seguida, tinha o intervalo e as bodas. O intervalo era o momento em que o noivo tinha que pagar o dote, né? O noivo tinha que pagar o dote para o pai da noiva. Tem que pagar o dote. E esse dote poderia ser pagado de diversas formas. Uma das formas é através do trabalho, tem que trabalhar. Dependendo tanto que o pai da noiva gosta de você, vai ser o tempo que você vai trabalhar para ele. Então você tem esse momento aí que é um momento que pode variar. Depois do intervalo você tem um momento chamado de procissão, que encerra o intervalo. A procissão então encerra o intervalo, que é o tempo em que a esposa vai se enfeitar, vai se adornar, e você tem o esposo em seu melhor traje, acompanhado dos seus amigos, indo até a casa da noiva, e ali ele recebe a noiva e a leva para o seu lar, e por fim acontecem 7 dias de festa nupcial, e muitas famílias mais de 7 dias de festa. Esse foi o símbolo que nós temos aqui em Apocalipse para dizer que a vida com Cristo vai ser uma festividade, como o encontro da noiva com o seu noivo. Nós ainda estamos no intervalo, nós ainda estamos separados, não totalmente, é claro, temos a presença espiritual de Cristo conosco, participamos da ceia que simboliza exatamente essa presença espiritual de Cristo, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, mas ainda vivemos num mundo que nos fere muito, ainda temos muitos desconfortos, mas o que o texto vem nos garantir é que vai terminar o intervalo e nós caminharemos para a presença do noivo. A igreja é colocada aqui como a noiva, que foi preparada com linho fino, limpo e radiante. O linho aqui simboliza os atos de justiça, não nossos, mas os atos de justiça que o próprio Cristo imputou em nós por meio do seu sacrifício. Nós nos tornamos justos pela justificação que nos foi dada por meio de Jesus Cristo. Isso Apocalipse 7,13 vai nos mostrar. Por isso nós somos os felizes, os bem-aventurados. O texto vai nos falar sobre isso no versículo de número 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são convidados para participar dessa grande festividade. E aí eu tenho uma excelente notícia para você. A festa que Jesus te convida para participar com Ele não é uma festa que vai durar 7 dias como o casamento judeu, mas é uma festa que vai durar por toda a eternidade. Eu e você somos convidados por Jesus Cristo a termos uma festa exultante, alegre, na presença dEle para todos sempre. Quando Ele institui a ceia, Jesus Cristo diz: olha, vocês vão participar dessa ceia aqui agora, mas um dia nós participaremos novamente no reino de meu Pai. Ou seja, há de chegar o dia em que estaremos ao redor de uma grande mesa, Jesus Cristo vai ministrar a ceia para o seu povo. Isso é uma alegria que João não consegue expressar, uma emoção, um prazer, quando ele percebe tudo aquilo, e então coloca-se nesses termos aqui, nos termos de um casamento. Jesus Cristo nos convida a olhar para frente, porque o que nos espera é superior a qualquer coisa que esse mundo tem para nos oferecer. Meus irmãos, estas palavras são infalíveis, diz o texto, porque essas palavras vêm de Deus. Isso é fé, isso é fé. Aí você pode dizer: pastor, mas é um pouco absurdo acreditar no céu, acreditar numa vida pós-morte. Meus irmãos, o mundo está cercado de absurdos. Cada um abraça o seu absurdo. Tem pessoas que acreditam que as drogas podem trazer um sentido de vida. Isso para mim é absurdo. Tem pessoas que entendem que podem viver de festa em festa, de arruaça em arruaça, e entendem que isso é o sentido para a vida. Isso para mim é um absurdo. Tem pessoas que acreditam que não existe Deus, e que tudo isso aqui que você olha e seus olhos conseguem acessar, o planeta, os animais, tudo, as plantas, tudo isso é obra do acaso. Isso para mim é absurdo, mas tem gente que abraça isso.
A sua fé pode parecer absurda para o mundo, como Paulo falou, para muitos parece loucura, mas essa fé é uma fé que diz para você: olhe para frente, porque Cristo está te aguardando. Assim como Estevão, o primeiro mártir da igreja, quando ele está sendo apedrejado, ele vê o céu se abrindo e Jesus de pé para recebê-lo. Eu creio no céu, e se você crê em Jesus, você também crê no céu. E o céu é para nós uma realidade que está sendo mostrada aqui para a igreja primitiva e também é revelado para nós. Por isso o livro de Apocalipse também se chama livro da revelação. É quando se descortina o céu para nós e nós podemos ter acesso a algumas coisas que vão acontecer ali. E uma delas é: o nosso fim vai ser um fim feliz, porque Jesus Cristo está nos aguardando lá na frente e nós não sabemos quando Ele vai voltar. A qualquer momento o noivo pode buscar a noiva. Nós não sabemos quando iremos, a qualquer momento podemos partir, mas a partida do crente não é marcada por um choro desesperado. A partida do crente é a certeza de que nós chegamos para a festa. Quantas festas nós já participamos aqui na terra? Algumas chiques, algumas festas muito bem elaboradas, e que você entrou naquele salão ou naquele ambiente e ficou até um pouco perdido, né? Quantas festas imponentes nós já fomos. Essas festas, elas não chegam aos pés da grande festa que está sendo preparada nos céus para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Por isso o convite desse texto para você é: olhe para frente. Nós não podemos nos perder com as circunstâncias, nós não podemos deixar o nosso coração mergulhar no medo das adversidades que estão ao nosso redor. Nós somos o povo que olha para frente, nós somos o povo que está mirando na eternidade, e ninguém é capaz de tirar de nós esse foco, nem vírus, nem qualquer outra enfermidade, nem qualquer outra criatura, nem anjo, nada é capaz de nos separar do amor de Cristo, nem mesmo a morte, porque Jesus veio morrer para nos dar a vida eterna. Quando cremos nele, nem o nosso maior inimigo, que é a morte, é capaz de nos tirar da comunhão com Ele. Pelo contrário, a morte se torna o passaporte para eu chegar a essa grande festa que eu terei com Cristo por toda a eternidade. E aí, meus irmãos, o estado de João diante dessas palavras, o estado de João diante dessa comunicação do anjo, é um estado de êxtase tal, que João se prostra diante do anjo, versículo 10, e o anjo, a impressão que nós temos é que o anjo fica desesperado e fala: não, João. Gente, é claro que João sabia que não podia se prostrar diante de um anjo. Ele conviveu com Jesus por 3 anos, ele fazia parte do grupo íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João. Provavelmente ele era até o discípulo a quem Jesus amava, né? Que tinha mais intimidade com Cristo. Ou seja, é óbvio que João sabe que ele não pode se ajoelhar diante de um anjo, mas João está tomado por uma alegria tão grande, que diante dessa mensagem tão poderosa, ele se prostra diante do anjo. O anjo diz: não, João, somente diante de Deus nós devemos nos prostrar. Não faça isso, eu sou conservo teu, assim como todos os seus irmãos que mantêm o testemunho. Adore apenas a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Adore apenas a Deus, se ajoelhe apenas diante de Deus, porque é Deus quem proporciona isso para todos os seus filhos. Apocalipse é um livro que nos convida a olhar para frente além mar. Apocalipse é um livro que nos enche de esperança. Existem dragões tentando nos devorar. Nós temos um inimigo voraz. Nós temos inimigos e adversários aqui nesse mundo que tentam nos tragar. Existe uma batalha espiritual que não podemos negligenciar. Mas também tem uma verdade: nós somos o povo que vai terminar a nossa jornada na eternidade. Por isso, o livro de Apocalipse é um convite para você e eu redimensionarmos a nossa visão da transitoriedade para a eternidade. A nossa vida aqui é transitória, nós estamos passando, gente, estamos passando.
Talvez o momento de pandemia nos assustou porque a gente pode passar sem nem ver, né? Ou seja, um vírus pode tirar a nossa vida. Isso nos assustou porque a morte ela é real. Ela é real. Para aqueles que tentaram escondê-la por muito tempo, ela apareceu com a boca aberta. E a gente assustou. Mas para os que creem em Jesus Cristo, do outro lado tem a vida, e a vida eterna. Por isso, comece a calcular, aproveita que o ano está começando, faça contas na sua vida, não pensando na sua transitoriedade, nos dias que você vive aqui, mas comece a fazer a conta da sua vida na perspectiva eterna. Nós somos um povo que não encerra o nosso ciclo quando a gente se despede desse mundo. Pelo contrário, quando a gente se despede desse mundo, a festa só está começando. Nós viveremos com Cristo e reinaremos com Ele para sempre. É importante fundamentarmos as profundas raízes da nossa fé e enchermos a nossa vida de sentido baseados nessa verdade. Não sabemos como será 2021, mas sabemos que pela fé uma alegria extasiante nos espera na eternidade. Por isso, a gente continua olhando sempre para frente, porque lá no final, Jesus nos aguarda e com Ele viveremos eternamente. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra nos ilumina, a Tua palavra nos enche, a Tua palavra nos direciona. Obrigado porque a Tua palavra nos reanima, Deus. Às vezes cansamos, às vezes a sensação que temos é que as coisas não progridem, mas agora, diante daquilo que ouvimos através de Apocalipse, o que nós queremos, Deus, é que o Senhor encha o nosso coração da percepção correta. Nós não somos um povo que vive preso à transitoriedade deste mundo, nós somos um povo que foi chamado para viver eternamente, e por isso precisamos enquadrar a nossa vida nessa perspectiva. Tira de nós, Deus, essa visão tão limitada, tira de nós, Deus, essa preocupação com as coisas do mundo, e nos ajude a viver olhando para o alto, buscando as coisas do alto, amando as coisas do alto, porque é ali que estaremos contigo para sempre. Oh Deus, transforma-nos poderosamente, para que possamos aproveitar melhor 2021. Tire de nós a reclamação, tire de nós a murmuração. Nós somos criados pelo Senhor, o que nós temos foi o Senhor quem deu, a saúde, o alimento, a família, tudo é bênção do Senhor. Dá-nos cada vez mais um coração grato, Deus, porque quando tudo terminar, quando partirmos desse mundo, a festa só estará começando, porque viveremos contigo para todo sempre. Que esta alegria, Deus, essa certeza inunde os nossos corações neste ano. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.